jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo onde vamos falar hoje de uma obra muito boa. É aquele anime que você tem que ver, não importa o tempo que se passe. Vamos falar de Black Butter, ou mais conhecido como Kuroshitsuji, o anime do nosso querido Sebastian. Sério, que anime! Eu demorei pra ver esse anime, admito, e também eu só vi ele porque a Netflix adicionou. Eu já conhecia o anime de nome, é um anime bem famoso. Você, tipo, se você é um otaku faz tempo, você conhece de nome esse anime. E o que acontece é que eu nunca tive tanto interesse de ver esse anime, ou pelo menos não dava tanta atenção. Só que como a Netflix adicionou no catálogo deles, aí eu tomei vergonha na cara e decidi, tá na hora de ver esse negócio. E daí eu assisti, e devo dizer, que obra magnífica. Sério, o final foi perfeito. Tipo, é bem diferente do mangá, eu já quero falar isso, é um dos assuntos que eu vou falar no vídeo de Kuroshitsuji, a diferença do anime e do mangá. O mangá eu não li tudo, eu só dei uma olhada bem rapidona e só vou dizer uns comentáriozinhos. Mas o anime e o mangá são diferentes, o final é meio óbvio que é diferente do mangá, porque o mangá existe até hoje, está sendo publicado. Então vamos falar dessa obra lindíssima, mas antes de eu começar a falar desse anime que você deve ver se você ainda não viu, se inscreva no canal porque sua inscrição é muito importante. Então se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, vai estar ajudando bastante. E também compartilhe o vídeo caso você goste. Se você gostar, não custa nada compartilhar por WhatsApp com um amigo, com uma amiga, falando para ver o vídeo, se inscrever no canal. Então conto com a sua ajuda, com o seu like, com a sua inscrição. E comenta aí, se você já viu, me diz o que você achou desse anime, o que você acha do mangá, o que você acha do filme que lançaram ano passado, se eu não me engano. Então vamos logo falar de Kuroshitsuji. Então vamos falar um pouco do resumo, um pouco de uma sinopse, caso você não conheça Kuroshitsuji. Então, a obra em si, a gente acompanha um jovem magnata chamado de Shiero Fantolfini, Fantolhive, alguma coisa assim. Ele é considerado como o cão de guarda da rainha Vitória, da Inglaterra. Por que ele é considerado isso? Porque ele obedece todas essas ordens que a rainha dá. Se ela manda, Shiero, mate essa pessoa, Shiero, prenda essa pessoa, Shiero, pegue aquele papel pra mim. Tipo, ele é o cão de guarda e ele é tipo quem lida no crime. Tipo, a pessoa que lida com todos os crimes, ele lida com o submundo. Ele é tipo a parte escura da rainha, ele é a sombra dela. Então ele sempre tá relacionado com grandes pedidos que ela faz, que são pedidos que a própria rainha deve saber que, tipo, a polícia não vai dar conta. Então sempre essas lições, essas ordens são passadas para ele. E o de 12 anos está relacionado com tudo isso. Por que não é os pais dele que fazem isso? E por que ele é o líder da família já com 12 anos? Então, o motivo é bem simples. O garoto perdeu seus pais ainda bem novo, e isso tudo também causou na morte do garoto, porque ele teve a casa dele incendiada. E o que acontece? Você deve estar pensando, como é que é? O que você falou, Haru? Como? Ele tá morto? Ele é o líder? Como? Então, é aí que entra o melhor personagem, Sebastian Michaelis. Então, esse mordomo é aquele mordomo que você queria ter. Tipo, esse cara é o melhor personagem, é o melhor mordomo dos animes. Então, é aí que ele entra. O Sebastian entra como mordomo do Shiero. Só que acontece que não é só um mordomo comum. O Shiero faz um contrato com o Sebastian, porque o Sebastian é um demônio. Então, acontece que o Shiero, digamos que volta à vida, renasce mesmo. Porque ele volta com o propósito de querer se vingar de todos que fizeram vergonha para ele, para a família dele, que mataram o pai e a mãe dele. Então ele volta com o desejo de vingança. E é para isso que ele fez um contrato com o Sebastian. Porque quando ele conseguiu cumprir o objetivo dele, daí ele concede a alma dele pro Sebastian, que é um demônio. E o Sebastian, concordando, ele é o mordomo do Shiero, digamos, até ele cumprir todos os objetivos que ele quer, que é a vingança dele. E o que acontece é que o Sebastian é aquele mordomo incrível, tipo, luta, passa, faz comida, faz tudo que você precisar. Sério, pensa em qualquer coisa que esse mordomo deve ser capaz de fazer. Então, tipo, é aquele mordomo muito incrível, engraçado. Então, tipo, eu acho que é isso a base de Kuroshitsuji. É isso que você precisa saber. E, sério, se você não viu, assiste. Vale muito a pena. Tá na Netflix a primeira temporada. E também eu acho que a melhor temporada. Minha opinião mais sincera, provavelmente. Então, sério, vê esse anime. Mas agora vamos falar do que eu achei mais dos personagens. Agora vamos aos detalhes um pouco. Eu falando dos arcos, talvez, não sei. Mas era isso que eu queria falar, tipo, resumindo de Kuroshitsuji, eu acho que é isso que você tem que saber. Mas agora vamos falar da obra em si. Então, vai ser bem resumido porque eu não vou detalhar todo o arco, eu acho que também perderia um pouco a graça.
Então eu só vou citar o que eu mais gostei dos personagens e talvez eu até fale de alguns arcos. Mas então vamos começar. Eu acho que o arco da Madame Reto, como se diz, a tia do Shadow, foi um arco até legal. Foi acho que poucos episódios, mas foi aquele arco com a ver com o Jack Estripador. Então saber qual era a real identidade do Jack foi muito legal. E depois ver tudo aquilo que aconteceu, tipo, com a tia dele, que ela amava muito o pai do Shadow e amava até a irmã. Só que, tipo, tudo que foi mostrado foi de uma forma muito legal e muito bonita. E também é apresentado o Grey, o Shinigami, tipo, mais engraçado e o pior Shinigami dos animes, eu acho. Porque ele era engraçado, só que, tipo, o cara é muito fraco em modos. Apesar que ele deu um couro quase no Sebastian com aquela foice. Mas depois ele foi reduzido o cargo e teve que usar tesourinha. Então ficou muito engraçado isso. Ele é aquele personagem que tem a graça do público. É aquele personagem querido. É a parte cômica. Só que você gosta do personagem. Você gosta de ver quando ele aparece. Tipo, toda hora que ele aparecia até era de ser engraçado e dá pra dar destaque. E é um Shinigami. Sério, eu acho que ele deve ter feito uma má reputação para os outros Shinigamis dos animes. Só que, tipo, era muito da hora ver a luta dele contra o Sebastian e ver as cenas de luta com ele usando aquela tesourinha para tentar. Eu acho que dava maior graça. E ele tinha uma queda pelo Sebastian e por aquele outro Shinigami lá, o Undertaker, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, tipo, ficou muito boa. É um personagem que tem que dar destaque e que você provavelmente vai gostar. Mas agora vamos falar de outros personagens. Também merece esse destaque os criados da casa do Shadow, da casa dos Fantovine, Fantohive. Então, eles são tipo criados especiais, eles não são criados mesmo. Eles foram contratados com o objetivo tipo de lidarem com qualquer ameaça à mansão. Tipo, você via que ela era uma ex-serial killer, você via que ele era um ex-soldado, você via também o outro que ele era um ex-soldado, tipo um Capitão América. Então, tipo, foram criados empregados perfeitos para cuidar da mansão, eu devo dizer. E que fica legal, porque, tipo, eles são uma parte bem cômica do anime, tipo, você ri com eles. E foram criados, tipo, mais pra você se divertir com esses personagens. Só que ver o episódio que eles aparecem seriamente, tipo, protegendo a mansão, foi muito legal. E como não falar do Tanaka-san, tipo, ele, desde as outras gerações dos Fantohive, dos líderes, ele cuidava da mansão. E ver que ele assinou aquele diário tudo pro Shadow ler depois, ficou muito legal, mostrando que o pai do Shadow sabia o que a rainha ia fazer. Tipo, foi aquele plot twist incrível. Tipo, ele é aquele mordomo que é engraçado porque ele é aquele mordomo que fica uns minutos em modo sério e a maioria do tempo ele fica naquele modo chazinho, descansando. Então, tipo, foi muito engraçado e é um personagem que até você gosta. Você, tipo, os personagens desse anime, tipo, não tem um que você não gosta. Você gosta de quase todos, porque a maioria é carismática. Então, tipo, não tem como você falar, ah, eu não gosto desse, porque provavelmente você vai gostar. Eles são legais. Vamos não falar de Undertaker, o Shinigami mais conhecido e que só foi mostrado no final a fama dele. Tipo, o cara é muito forte. E o pior é que no mangá ele fez cada coisa. Tipo, eu não vou dar detalhe, acho que do mangá por enquanto, porque eu não li todo o mangá, eu só vi uma parte. Só que eu não sei se ele é de tanta confiança assim no mangá. Só adianto isso. Só que ele é um personagem da hora. Eu acho que ele tem carisma, ele não é tão engraçado, mas você gosta dele, você acha bem legal. Então, tipo, aquele episódio que Shadow fala com ele, ei, resolva isso, salve eles, que era aquelas pessoas lá do mosteiro, ficou, tipo, bem engraçado, porque o Sebastian falou, olha, Moncha, você sendo gentil, você querendo salvar pessoas, tipo, ficou muito engraçado. E como não falar da relação do Sebastian e do Shadow, tipo, os caras são como cão e gato, tipo, chefe e mordomo, tipo, é muito engraçado, tipo, não tem como falar, você tem que ver, porque você gosta de ver a relação dos dois, os dois brigando, só que o Sebastian é, tipo, bem fiel ao Shadow, ele é como o contrato diz, ele obedece fielmente, então, tipo, ele nunca vai trair e é uma relação legal. É uma relação que no final do anime você ficava vendo o que ia acontecer. E quando aconteceu aquele final, tipo, foi o final perfeito do anime, não tinha o que falar. Tipo, foi aquele final justo, como o anime mostrou, o contrato dizia o que seria feito. E o final fez como foi o anime dito, como o anime falou que ia ser. Então, tipo, ver que não tem como falar, eu acho que você tem que ver, porque é uma relação bem legal.
E é uma relação que você vai achar divertida de ver ao longo dos episódios. E provavelmente você vai shippar, porque eu sei que tem gente que shippa o Shiero com o Sebastian. Só que é meio difícil de não shippar quando teve uma cena em um episódio que eu não vou dar detalhes. Só que era uma cena muito engraçada do Sebastian falando: aguente, jovem mestre. Só veja, você vai rir. Também tem uma personagem que temos que dar destaque, pelo menos no anime, talvez no mangá ela tenha sido bem chata, mas no anime ela é até legal. A Elizabeth, ou Lizzie, como o jovem mestre, como Cheryl chama. Ela é aquela personagem que é a noiva dele, é aquela personagem que gosta dele e que vai chorar provavelmente quando vê o que aconteceu no final envolvendo ele. Mas é aquela personagem que, tipo, ela é bem fofinha, você torce pra que o relacionamento dê certo porque ela é legal. A gente torce porque ela é aquela personagem que realmente gosta dele, se preocupa com ele, ama ele. Então, tipo, a Lizzie é aquele par perfeito que a gente quer que fique com o protagonista. Mas agora eu já vou dar um detalhe do mangá. Olha, a Lizzie, ela meio que me decepcionou no mangá quando ela falou aquilo dele, ele é um impostor. Quem lê o mangá tá sabendo do que eu tô falando, eu vou tentar não dar detalhe agora. Mas, tipo, foi uma parte que, tipo, deu uma bad. Eu não leio tanto mangá de Crush Tsuji. Afinal, eu mal vi o anime, eu só li mais o final, eu fui procurar pra ver o final e daí eu vi que é bem diferente do anime e é isso que a gente vai falar. Mas antes eu fiquei meio chateado em ver a reação dela e acho que até o Shiero ficou. Então ela é uma personagem legal no anime, só que no mangá talvez ela decepcione um pouco. E acho que agora é o momento mais certo para a gente falar, antes, a Angela. A Angela, que era a Anja, o mordomo da rainha Vitória, tipo, ela é homem, é mulher. E, tipo, quando ela aparecer no anime, você vai saber que ela é do mal, porque você vai ver que ela tinha um jeito quando ela enviou o Pruto pra casa dos Phantomhive, querendo que ele fosse. Você percebe que ela tinha uma certa intenção, então você já começa a ficar atento. E o Sebastian tinha notado isso. Mas ela é uma personagem bem importante, foi ela que fez o Sebastian ter a transformação dele pra poder derrotar ela. Então é um personagem de destaque e que deveria ser dito aqui. Além da rainha, mas a rainha eu acho que é melhor você assistir, eu acho que não precisa dar destaque dela. Então vamos falar logo das diferenças de Crush Tsuji, anime e mangá. Tipo, não tem como não falar, é uma diferença enorme de Crush Tsuji. Eu nem li o mangá quase, eu só peguei mais os capítulos finais, só que eu notei a diferença. Como o anime seguiu, digamos, uma história quase totalmente diferente, eu acho que da metade pra frente, o anime teve um final original. E eu não reclamo desse final original, porque se você é muito fã, você vai falar, caraca, eles fizeram certo na época de terem feito isso. O final de Crush Tsuji é aquele final perfeito para adaptação do anime. A história seguia um mordomo que estava em contrato com o jovem Shiero e quando ele conseguisse o objetivo dele, a alma seria levada. E no anime seguiu perfeito, tipo, é aquele final que tipo a gente bate uma bad porque a gente quer ver outras temporadas, só que seguiu a história, seguiu o que ia falar, tipo, ele cumpriu o objetivo dele. Então, o final foi muito bom, a obra como um todo é muito boa, é recomendável. Só é diferente do mangá. Por que é diferente do mangá? O mangá ainda existe, continua, é publicado. Mas o que acontece é que o mangá não pôde ter aquela cena. Porque o Shiero não pode ter, tipo, o desejo de vingança dele ainda. E por que ele ainda não pode ter? Porque quando ele tiver, acabou a missão, acabou o mangá daí. Então, tipo, o mangaka tá criando histórias ainda. Então, tipo, o final teve aquela época, foi um final bom, e o mangá ainda existe. E tem várias histórias, tanto que você é só procurar e ver. E é isso que é a única diferença. O final é mais diferente, eu acho que ao longo da metade do anime também a história muda. Eu não li todo o mangá, por isso não tô dando tanto detalhe. Mas daí você vai vendo, eu vou falar de um arco em específico que é o que eu procurei e eu dei uma olhada, que é um dos mais recentes do mangá. O arco dos gêmeos, isso mesmo, tipo, foi o plot twist. Eu mal tinha me emocionado de ter terminado o Crush Tsuji quando eu vi o mangá. E sério, o arco dos gêmeos é sensacional. Tipo, eu não gostei muito, eu admito, sério, eu não gostei porque fez tipo uma mudança completamente. Pra mim que gostei do anime e sempre vou gostar do anime e sempre vou recomendar, eu digo que foi um arco mais ou menos, mas muita gente deve gostar porque é bem diferentão. Mostra que o Shiero tinha um irmão, também mostra que esse irmão tava vivo, que o Undertaker que pegou esse irmão não deixou ele morrer. Tipo, porque quem lê o mangá sabe como é que o Sebastian foi invocado. É bem diferente do anime. Então, tipo, você sabe o que acontece com o irmão daí do Shiero.
E eu acho que foi uma parte mais ou menos, porque na parte onde tá, o Shadow daí acabou sendo preso porque meio que fizeram suspeitas contra ele. E aquele irmão dele mais velho que apareceu, tipo, tá tudo na posição boa. Então fica meio assim, é difícil de explicar, porque o Shadow daí ele assumiu o posto de líder da família. Só que tinha esse irmão que tava como morto, e ele voltou. Então é esse o problema. É um arco legal, eu devo dizer, mas pra mim que sou mais fã do anime, eu achei mais ou menos. Só que também tem essa, eu não li o começo do mangá de Kuroshitsuji. Eu não sei se já não começa aí a história daí do Shadow, que ele tinha o irmão. Eu não sei se foi apresentado isso já no começo do mangá ou só no final, no momento atual que está. Então se você ler o mangá, me diga. Mas para todas essas dúvidas, para todos os casos, ambas essas obras são boas. Eu recomendo tanto o anime, que é uma história fechada, perfeita, teve final, pode ver, como um mangá que, se você é muito fã, você é claro que você vai querer ver. Tipo, eu provavelmente vou ler. Então lê aí porque você vai gostar da história, mesmo que seja diferente do anime. Você vai gostar provavelmente da história do mangá. Você deve estar se perguntando, Haru, mas teve outra temporada? Teve uma terceira temporada? Sim, teve. Mas a outra temporada que eu vi é focada também em outro jovem com outro mordomo. Eu ainda não vi as outras duas temporadas, eu já quero deixar isso bem claro. Mas eu não sei se segue daí do mangá, eu acho que não deve seguir, é só a minha opinião. Eu não sei se segue o mangá, adapta isso, me diga nos comentários. Mas é uma história diferente, é uma temporada diferente, é uma linha alternativa diferente, porque na primeira temporada teve final fechado. Essa segunda temporada, digamos que é uma linha alternativa, onde provavelmente o Sebastian ainda tá sendo o mordomo do Shadow. O Shadow ainda tem o objetivo de vingança dele. Então nessa linha alternativa daí a gente vê a rivalidade deles com os outros dois personagens que entram na história. E a terceira temporada é um arco focado em um circo, daí eu não sei bem, mas provavelmente é outra linha alternativa. Mas como fã, a gente deve ver porque a gente provavelmente vai gostar. Eu só não sei se daí é adaptação do mangá, eu acho que não é, mas não sei. E sobre o filme de Kuroshitsuji que foi lançado em 2017. Olha, eu ainda não vi o filme, eu vou ver, mas eu acho que vai ser um filme bem legal porque, tipo, é uma história diferente. Tipo, vai ter o Sebastian, vai ter todos os personagens. Eles vão estar lutando contra um inimigo, provavelmente novo. Então, tipo, é uma história bem da hora, tipo, do filme. É como todo filme de anime que você gosta. Tipo, deixa eu pensar em um filme que deve ser bom. Fate Stay Night, Boku no Hero Academia. Então, tipo, é aquele filme que tem do anime, só que a gente gosta de ver o filme. É uma história diferente, original, nova. Então a gente provavelmente que é fã vai ver ou já viu. Eu, no caso, ainda vou ver e vai ser bom ver uma história diferente que o Sebastian tá ainda sendo mordomo do Shadow, o Shadow ainda tá com o objetivo dele, então vai ser legal de ver. Lembrando que provavelmente o Shadow tá com 2 mordomos, pelo que eu li daí desse filme, então já fica aí um ponto curioso que eu vou querer saber vendo esse filme. Mas só queria deixar adiantado um pouco dos meus comentários desse filme, eu acho que vai ser bem legal. Bom, era isso que eu queria mais falar de Kuroshitsuji, é um anime que eu recomendo, tá tipo, recomendadão. É um dos melhores animes que eu já vi, você deve ver, você vai gostar da história, vai gostar dos personagens, vai gostar do tom de drama, comédia, anime, vai gostar da abertura, vai gostar dos encerramentos. O primeiro encerramento é melhor, já queria deixar isso bem claro. Você vai gostar também provavelmente do filme, das outras temporadas, vai gostar do mangá, é diferente, mas é bom. Então é aquele anime que eu recomendo e você deve ver. Mas me diga o que você acha dessa obra nos comentários, compartilhe o vídeo com um amigo, com uma amiga, se inscreva no canal, dê like. E claro, veja Kuroshitsuji porque o Sebastian é o melhor mordomo que você poderia ter e que você gostaria de ter, porque quem não queria ter o Sebastian? Sério, a habilidade eu acho que se chama Butter, que é o contrato que é usado, que fica no olho do Shadow e na mão do Sebastian. Tipo, é muito da hora esse anime, você vai gostar, é um anime que não importa a época, você vai querer se divertir vendo. Porque é um anime da One Pictures, é a animação, tipo, eu devo dizer, é boa. Esse anime é antigo, querendo ou não, e a animação ainda tá em um tom bom, você vai gostar. E não é uma animação que perde muito pros animes atuais, as cenas são muito bem feitas, então vale a pena você ver. Mas, muito obrigado por ter visto o vídeo até agora, e a gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?